Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais pra nossa querida White Diamond AU, episódio número 13, Aprendendo Libras. Vamos começar a sériezinha. E eu vi que bastante gente gostou da ideia de trazer a Magenta aqui também, né? A AU da Magenta, acho que é assim que se pronuncia certinho. Acho que era assim o nome certinho. Então, rapaziada, e aí, vocês querem mesmo? Se vocês querem, a gente pode fazer esse esquema então de revezar. Traz um dia White Diamond, outro traz um dia Magenta. Vocês preferem que a gente termine a White Diamond que eu digo assim, terminar, eu digo assim, terminar, chegar nos capítulos atuais, né? Onde vai começar a demorar um pouquinho mais pra sair vídeo, né? Porque ainda vai ter que ser escrito. Ou já preferem fazer um intermédio, um intercâmbio tá errado. Mas vocês dizem aí. Olha, não esqueça de pedir pra deixar aquele likezão. Se tornar um membro que ajuda muito o canal. Vem todo o conteúdo antecipado. Inclusive, eu acho que deve ser primeiro pra quem é membro. Assim como tá saindo o Rasguinho Hotel primeiro pra quem é membro também. E também sai a Casa da Coruja, tá bom? Galera, tá gostando bastante, então vale bastante a pena se tornar um membro aqui do canal. E dar aquele apoio enorme pra gente. E galera, agora sim, sem muito mais delongas, bora. Opa, bora lá. Ah, inclusive tem que falar aí, né? Nosso querido Dora Cartoon tem cabelo sim. Pra quem achou que ele era careca esse tempo todo, tá aí. O universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco e que aqui tem a playlist com toda a história na ordem para vocês acompanharem. Já digo logo que esse vídeo atrasou bastante pelo mesmo motivo que eu expliquei para vocês ontem, por causa do Nossa, End tá of muito an calor Era hoje, e hein? também os projetos paralelos com o Cartoon, tem alguns que vocês nem sabem ainda, mas enfim, vamos continuar com Eita, a novi história da breves. terceira temporada. Na parte passada paramos com a Ametista decidindo dar uma outra chance a Steven. Hoje começamos com um livro da linguagem de sinais que Steven coincidentemente achou no celeiro e começou a aprender junto com a Pérola Branca. Steven até já consegue formar o seu nome e acha legal aprender. Ametista também por achar que é uma língua secreta deles. Aproveitando que agora que a Pérola Branca finalmente tem um É, meio de falar, ela não deixa poderia de ser um contar mais bagulho sobre esse insano, né? lance da Poder Diamante Branco, dele saber ser Libras, né? Diamante Muito Branco, que bacana. com certeza ela sabe. Porém, isso vai ter que esperar porque eles começaram a estudar isso agora e só conseguem formar as frases muito simples. Então, para ter um diálogo desse nível, ainda vai demorar muito. Estranhamente, ela também não sabe escrever em inglês ou seria em português pra gente, né? Porque a U é americana, então pra eles é inglês. Ela só sabe ler aparentemente ou reconhecer o seu nome como foi com aquela vitrine. Ah, Como porque funciona Pearl mesmo? Necklace, né? Não faço ideia. Daí você vem lembrar algum É, ela sabe algumas palavras, a gente aceita, entendeu? A gente aceita que ela sabe algumas palavras. útil de que ela sabe escrever em língua Jin, perguntando se a Ametista conseguiria ler o que ela escreve. Contudo, ela não sabe ler bulhufas da língua Jin por ter nascido na Terra e nunca ter prestado atenção nas aulas de Pérola por achar que nunca usaria aquilo. Perguntando de volta se não tinha nenhuma outra Jin do planeta Pena. natal que tivesse com eles que saiba falar. Ao ouvir isso, ela usa a linguagem de sinais para perguntar qual sua diamante para Ametista, que responde nenhum, ela acha, já que as Crystal Gems se rebelaram, lutaram e libertaram a Terra de todos os diamantes. Steven e Rose já tinham tentado explicar isso para a Pérola Branca, mas ela parece não saber de nada sobre a rebelião, a guerra ou o Tá passado de por Jen na fora, Terra. ela tá Na por opinião dele, fora. talvez ela não saiba porque Homeworld mantém isso em segredo das suas Gens para que elas não se rebelem também. Já a Ametista acha que ela só esqueceu, já que aquilo faz milhares de anos, enquanto Pérola olha pensativa pro nada. Eu acho que se você tivesse vivido uma guerra, ou estado presente numa guerra, você não quer esquecer. Então eu acho que essa possibilidade dela ter esquecido eu não acho tão coerente. Mas pode ser, né? Pelo Vai seguinte, que, uma né? pessoa perguntou ao Steven se ele Vai gostaria de que, né? relembrar ou ter as suas memórias da vida passada ou se ele prefere continuar sem elas. E sobre ter as memórias de uma vida como uma ditadora intergaláctica chamada Diamante Branco, Pô, ele eu não sabe. Já é queria difícil se saber acostumar tudo com a que eu ideia de fiz ou que que eu ele deixei era de de outro fazer. planeta, quanto mais de que era o líder de lá e de muitos outros planetas e que não era um líder muito legal. Mesmo assim, ele não é mais esse líder, não é? Atrás dele chega Rose, que o vê observando as estrelas e diz que dá pra ver a galáxia do planeta natal dali e se ela lembra de algo. Ele, ela, papapá. Se me pergunta se lá era legal e se ela sente falta. Não, e não mesmo, por causa das regras do Império das Diamantes, em que toda Jane não tinha liberdade nenhuma e só tinha uma única função, que girava em torno de dominar novos planetas, crescer o Império e dizimar outras espécies. Tanto é que foi por isso que ela Conquistar, né? se Ela é rebelou contra os Diamantes, lutando pela Terra e pela uma nação liberdade das conquistadora, Jeans. né? Ela até lutou contra Diamante Branco de certa forma, não que Steven consiga lembrar de qualquer uma dessas coisas. É, não Ela até comenta que diretamente, mas esquecer pode ser indiretamente bom, sim, né? coisas que ela gostaria de esquecer. Coisas, né, Rosângela? Coisas. Ele pensa que pode Ai, não até faz a ser gente bom, mas se lembrar que ela esquecer, fez como vai ter maldade, que ela certeza fez de que a uma história mal... não vai se repetir Ah, de novo? Como ter nossa. certeza de que mudou pra melhor? Ou se está cometendo os mesmos erros? Como vai saber se seguiu em frente ou cresceu? Terminando com Rose, ele e Pérola Branca juntos olhando as estrelas. Ao perguntar a Steven o que ele quer fazer quando crescer, ele acha meio difícil responder essa pergunta porque Jens não crescem, porém elas também não comem nem dormem enquanto ele faz isso tudo. Ele deve ser bem ruim sendo Jen. Mas de qualquer forma ele não tem muitas perspectivas para o futuro em realização profissional ou como adulto, já que ele não se vê fora daquele celeiro e da sua prisão domiciliar. Já se tratando da Pérola,
Ela tecnicamente é livre para fazer o que quer, repetindo a pergunta para ela, que usa a linguagem de sinais, dizendo que gostaria de ser uma barista, falando o motivo em mais sinais, Muito já foda que esse com esse quadro de trabalho ela sinais, poderia tomar o quanto café quisesse o dia todo. Mas tem que treinar a Algum tempo desenvolver depois, a pergunta fala se também, Steven ela sabe deve tocar conseguir alguma falar no coisa, futuro, já que o eu Steven acho. do universo original era um prodígio musical, então esse Steven deve saber tocar pelo menos alguma coisa. Lembrando que o Steven Rosa, o Steven original, foi criado Toca pelo Greg, que é um ukulele, músico talentoso. Já esse violão. Steven mal teve tempo de tocar em um instrumento na sua vida pela mudança constante de lares. O Greg desse universo dá um violão para ele experimentar. Olha aí, ó. Porém, ele não leva jeito com ele. E não é à toa, já que o único instrumento que ele já tocou na vida foi uma flauta na escola, que deve ser aquelas flautas doces que todo mundo toca. Então, pergunta se teria algo parecido. Steven tenta um clarinete, mas falar o também que o não Steve dá já certo, tocou. e um violino muito menos. O que deixa Connie indagada, porque o professor dela diz que todo mundo tem um pouco de talento musical. Gaita. Algo que deveria ser fácil para ele, porque teoria da música parece muito com matemática e Steven é muito bom nisso. Até que ele entendeu a teoria da música. O problema é a prática, porque para ele as cordas, isso que eu ia falar. os acordes Teoria e prática são coisas totalmente diferentes, né? ou o posicionamento dos dedos é muito aleatório, por mais que tenha a sua lógica. Daí Connie e Greg pensam, se ele quer um instrumento que tenha as notas organizadas em ordem, tem a ideia de apresentar lá o piano, mais especificamente Cara, é o um piano é muito teclado foda. antigo do Eu Greg, acho mostrando muito as da hora primeiras que toca notas piano. a ele, que ele acha bem intuitivo e legal de se aprender. Um instrumento que Connie já sabe, está doido para que ele chegue nas notas mais avançadas, terminando com um trocadilho dele dizendo que ele manda muito bem nas coisas que ele não sabe de nada. Num dia em que Steven, quando estavam observando os animais perto do celeiro, fazem uma pergunta em direção a Garnet, perguntando o que ela acha de vacas. Uma clara referência a Garnet original, que não gosta de vacas, só que não tem como ele pedir para que ela responda isso, já que não a vê desde o dia que a estourou na praia junto com Amethyst e Pearl. Ironicamente, eles observavam vacas pastando próximo ao celeiro, impressionando Connie porque antes disso só tinham ouvido falar em vacas selvagens. Se alguma das vezes estivesse lá, poderiam espantá-las, mas Steven não quer isso, só tem medo que elas passem pela barreira e venham comer as roupas do varão. Para prevenir, Connie vai atrás de uma buzina que eles tinham visto no celeiro para espantar os animais, deixando Steven sozinho com as vacas que ele não quer espantar. Ele até pensa em chamar a Rose para cuidar deles, só que do jeito que os animais gostam dela é capaz que ela atrai os animais ao invés de espantá-los ou tirá-los dali. Até que se choca ao ver que as vacas não estavam mais lá, apenas alguém de longe com um cabelo. Garnet, que ele mal acredita quando vê e olha diretamente para ele. Garnet, com sua nova roupa, se aproxima dele da barreira, que ele começa se desculpando pelo incidente da praia, mas ela já manda um papo sério de que veio falar com ele. As vacas já não vão mais incomodar e a garota humana vai demorar para voltar, porque, né? Visão do futuro. Ele entende que ela odeia porque tem um bom motivo para isso. Contudo, ele fica nervoso porque Rose ainda não sabe da Connie, porém Garnet não estava lá para falar nem da Rose nem da Connie, sim do futuro. Por algum motivo muito estranho, ela ainda não consegue prever absolutamente nada que ela, Diamante Branco, vai fazer. Não que ela fosse contar um motivo para uma fusão barata como ela, ou talvez esse seja o problema, ela seja incapaz de prever como a grande Diamante Branco reagiria às coisas. Contudo, ela consegue prever como Steven reagiria às coisas. Sempre teve essa coisa na visão da Garnet original e na Garnet dessa série, porque por ter a Ruby na fusão, isso vamos voltar aqui. Sempre teve essa coisa na visão da Garnet original e na Garnet dessa série. Que roupinha maneira, tá? Muito bem desenhado, cara. Tem que elogiar. A gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. Que roupa style. Olha o oclinhos, tá? Olha a jaquetinha, luvinha. Luvinha. Meteram a luvinha. Luvinha de dedo rasgado, tá? Tem que ser muito style pra usar uma luva dessa e não parecer um bobo. Série, porque por ter a Ruby na fusão, isso causa uma imprecisão na visão do futuro da Safira, que pode ser agravado por algumas coisas como não conhecer as jeans direito, por assim dizer. Como Steven, que na quarta e na quinta temporada fez tantas coisas improváveis que a Garnet com seu dom não pode prever, e enquanto a Garnet branca pensar em Steven como diamante branco disfarçado, que é uma coisa que ele não é, nunca vai poder prever seu futuro, só podendo quando ela enxerga ele apenas como Steven. Ela põe a visão de novo e conta que quando tenta prever o que Diamante Branco faria, que exércitos ela traria para a Terra, como viria para a Terra, não consegue ver nada, o que obviamente é porque isso é claro e totalmente impossível. Já quando ela pensa no Steven sem pensar na Diamante Branco, consegue prever as coisas direito, como a pergunta que ele acabou de fazer. Ela também vê que ele vai precisar daquilo, passando através do campo de força o seu casaco branco com o estrela que Steven deixou na praia no final da segunda temporada, e ele achou que o mar tivesse levado, ficando muito grato, e ao perguntar o porquê, é porque ela sabe que ele é diamante branco, mas também sabe que é outra coisa. Ela tem muitas perguntas, só que provavelmente não vão ser respondidas. Eles estão meio que num beco sem saída, e também prevê que Steven vai fazer várias perguntas que uma diamante jamais faria. Então eles podem tentar descobrir isso juntos. Se retirando de lá e recebendo um obrigado do pequeno prova, Steven. né? Ao menos Steven já recuperou uma parte do relacionamento com a Amethyst e com Garnet, mas eu acho que o maior problema vai ser Pearl, né? Porque a Pearl, você sabe que ela não bate bem da cabeça. Ela pode ver Steven como uma ameaça, só que também ela é a única mais velha em que entende realmente das diamantes e que as conheceu. Então como será que ela reagiria a uma conversa com ele? Numa pergunta direcionada à Pérola Branca, perguntam se ela sente falta do planeta natal, algo que Steven nunca parou para perguntar a ela.
Obviamente, antes de vir pra Terra, ela era do planeta natal, querendo saber se sente mesmo falta ou se era tão ruim como as Crystal Gems falam. Com seus conhecimentos básicos da língua de sinais, ela acaba respondendo que era incrível com uma cara meio torta, ou fazendo pensar que ela tem medo de falar sobre. Ah, só uma adendo aqui, eu não falo que a Pérola Branca está falando em Libras. Vamos falar uma coisa sincera. Se você tá do lado do vencedor de uma guerra, tá tudo uma maravilha, né? E você é alto escalão, né? Você não tá lá tomando porrada, né? Pra defender alguém. Você tá no alto escalão de uma guerra que você tá vencendo, tá tudo uma maravilha, né? Você acha que a Diamante não gosta do seu poder que ela tem, dominar as galáxias? Claro que gosta, né? A dica é assim, a gente vê, né, mais pra frente na série no Steven Universo, né, o clássico, mais pra frente que as diamantes em si estão infelizes, né? Mas, tipo assim, né, é capada. O lado que tá batendo, né, tá muito melhor do que o lado que tá apanhando, né? Porque Libras é a Mas língua nesse caso a Pérola era brasileira meio que uma de refém, né? sinais, enquanto Era ela não, deve estar né? falando, sei lá, a língua universal dos sinais, se é que isso existe, ou a linguagem americana. Steven lembra de tudo que Rose falou sobre o quão ruim o planeta natal é por trás de... Se não me engano, Libras não é universal, tá? Se não me engano. As Libras brasileiras é diferente de uma Libra de outro país. e lá não terem liberdade nenhuma e seriam obrigados a fazerem tudo o que não querem ou só uma função, e que foi muito bom ela ter começado a rebelião, porque assim, muitas gente vão ter que viver sobre as condições horríveis das diamantes. A fazendo responder que nem todas as diamantes são horríveis, relembrando vagamente da sua antiga diamante. Enquanto a safada estava bem ali ouvindo a conversa deles por trás das paredes do celeiro e provavelmente se arrependendo do que fez. No capítulo seguinte, enquanto ela segura o celular do Steven, tem mais uma pergunta direcionada a ela. Como você se sente em relação a Rose Quartz? Gosta dela ou não? Uma pergunta bem eita preula. Isso pra nós, né? Porque pra Pérola Branca, ela mal conhece Rose Quartz, que foi a líder da rebelião de Cara, se só o Steven perguntar essas coisas pra Pérola, ela talvez ache que ela ainda tá lá no planeta natal e tal, sendo que historicamente ela tá morta. Enquanto isso, milagrosamente, eles não estão no celeiro, mas sim na América do Sul, naquela nave antiga onde uma peridote tenta matar as Crystal Gems em um universo paralelo, se tratando das aulas de História Gen que Rose havia prometido a Steven. Além de contar sobre o extermínio das espécies nativas e de que as naves iniciais eram pilotadas por nefritas, fala como mudavam o planeta com gens especiais quando força bruta não era o suficiente, se referindo a o processo de terraformação das lápis azuis, e sempre resultavam nos mesmos planetas. São coisas únicas obliteradas para dar espaço para templos, jardins de infância, arenas e tudo mais que a diamante que conquistou aquela terra dizimada quisesse. A parte que mais intrigou Estevão da história foi sobre a existência das 4 diamantes, perguntando qual foi a que tentou dominar a Terra, se foi diamante branco. E só deixa sem jeito por motivos óbvios, contando que foi diamante rosa que iria colonizar a Terra. E ao citar o nome dela, a Pérola Branca passa a prestar mais atenção. No interrogatório curioso do Steven, ele pergunta se todas as diamantes se conhecem, e ela responde sim. Ou seja, ele conhecia Diamante Rosa e tal, e as outras diamantes, porém não lembra absolutamente nada delas, como elas eram, como Diamante Rosa era. Com a cara bem de pesar, Rose fala que ela era uma covarde, sem nem conseguir fazer o trabalho qual foi feita, o que não soa nem um pouco bom aos ouvidos da Pérola. Ao terminar de falar, Steven até ia perguntar mais uma coisa, só que é interrompido pela Pérola Branca que dá um escorão em Rose, puxando Steven pela mão e com o celular na outra. Ela ainda pergunta sobre o que ela acha sobre Rose Quartz e mandando pra ela algo que Steven berrou não ser linguagem de sinais. Pela situação, né, já dá pra saber qual dos 5 dedinhos ela deu pra Rose. Partindo com o Steven no transportador, com ele se desculpando por ela. Senhores, a Pérola Branca não gosta nem um pouco de que falem da sua antiga diamante, mesmo que seja o seu alter ego que se conhece muito bem e tem muita autoridade para falar do assunto, mas ela meio que já criou uma inimizade com Rose Quartz, que ironicamente é a sua diamante disfarçada que ela tá defendendo. Então é isso, galera. Por essa parte ficamos com o dedo da Pérola Tá Branca. rapidinho esse episódio, né, mano? Vocês estão gostando, rapaziada? Curte esse episódio, tá cada vez mais avançando na história. Tá ficando bem interessante, galera. Começou com essa temporada, é insana. Então eu estou bem animado mesmo. Fechou, rapaziada? É isso. Muito obrigado de coração. Deixar aquele likezão, inscrever aqui no canal, comentar o que tá achando e valeu. Falou!